Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso CC sobre Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou o professor Mário André, professor de Matemática aqui em Centro de Mídias, e vamos verificar do que se tratará a nossa aula. Nós temos aí então, aula de número 8, objeto de conhecimento, análise de despesas e identificação de desperdícios, detalhamento, preço à vista, poupo financio, porcentagem, a diferença que a taxa de juros faz no dinheiro poupado, endividamento por empréstimo. Ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, a nossa aula ela se tratará aqui sobre empréstimos. É importante lembrar que eu não estou incentivando ninguém a fazer empréstimo, por quê? Porque os juros cobrados sobre os empréstimos são altíssimos, tá? De repente aí, a condição também de você conseguir esse empréstimo ela é bem complicada, então a gente vai ver tudo isso aqui durante a aula e vocês vão verificar se é válido ou não você realizar um empréstimo. É lógico que a gente também tem que pensar que, muitas vezes, é importante que a gente consiga fazer isso, por quê? De repente é um problema de saúde, é uma reforma que você tem que fazer, é algum objeto que você tem que comprar que é importante para que você, em cima desse objeto, consiga fazer dinheiro. Então, para algum desses casos, sim, é válido fazer empréstimo também, tá bom? Então, vamos aqui para a tela, olha só. Para a gente iniciar, então, vem a primeira pergunta. O que é um empréstimo financeiro? E aí nós temos aí a seguinte definição. Em resumo, o empréstimo é um valor que o banco ou a instituição financeira ela disponibiliza para você por um determinado período. Basicamente, toda vez que você solicita crédito, seja um financiamento ou até mesmo cartão de crédito, você está realizando um tipo de empréstimo. Então, olha só, gente, quando a gente vai pedir um empréstimo financeiro, logicamente, você tem duas opções aí. A mais comum é você ir em um banco, mas também existem hoje em dia muitas financiadoras que realizam esse tipo de empréstimo. E se tratando de financiadora, muito cuidado, por quê? Porque elas cobram juros muito maiores do que banco, tá? Elas cobram juros muito maiores e também elas dão condições melhores para você pagar. Mas quando você vai colocar na ponta do lápis, tá? E verificar o quanto você pagou desse empréstimo, você vai ver que o valor é quase o triplo do que você pediu. Então, muito cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Bem, agora vamos verificar os tipos de empréstimos pessoais que você tem, tá bom? O primeiro deles aqui é o empréstimo pessoal, tá? Vamos lá aqui a definição. Esta é a modalidade mais comum e, geralmente, é oferecida por todos os bancos e a todos que possuem nome limpo. Vamos aqui, então, destacar o nome limpo. Isso aqui é imprescindível para você conseguir um empréstimo. Tá? Então, aqui destacando, nome limpo, beleza? Ou seja, sem restrições no CPF. O dinheiro solicitado é liberado diretamente na conta corrente em até 24 horas. Dessa maneira, essa é uma boa opção para casos de emergências. Então, olha só, gente. Um empréstimo pessoal, às vezes você consegue aí em banco, tá? Mas para você conseguir esse tipo de empréstimo, é importante que você tenha um bom score no Serasa, ou seja, você tenha o nome limpo e CPF limpo também, tá bom? Agora, essa facilidade que o banco te dá, muito cuidado porque ele vai te cobrar lá na frente, tá bom? Então, esse empréstimo pessoal, ele tem um valor limite onde você tem que declarar a sua renda. Então, você tem que garantir que você vai conseguir pagar esse empréstimo ou, caso contrário, você vai ter que garantir algum imóvel seu, alguma coisa para pagar esse empréstimo também. Por exemplo, muita gente
ela coloca aí a casa como garantia de pagar esse empréstimo. E aí é um perigo porque, de repente, acontece algum problema contigo e você tem que atrasar 2 parcelas. Você vai pagar os juros dessas parcelas? Não, o banco vai te tomar a casa. Então, muito cuidado em relação a isso também, tá? Evitem o máximo que vocês puderem realizar empréstimo pessoal, tá bom? Vamos seguir em frente aqui então. Um outro tipo de empréstimo agora que nós temos é o empréstimo consignado. Essa é uma das linhas de crédito mais atrativas, pois oferece uma das menores taxas de juros do mercado e bons prazos de pagamento. No entanto, esse tipo de empréstimo está disponível para aposentados pelo INSS ou pensionistas, trabalhadores com carteira assinada ou funcionários públicos. Isso porque o dinheiro para o pagamento desse empréstimo ele é debitado de forma automática do benefício do INSS ou do salário. Então, olha só, gente, vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse tipo de empréstimo. O empréstimo consignado ele é muito facilitado para quem é funcionário público, principalmente, ou pensionista do INSS. Por quê? Porque você tem o valor, vamos supor que você vai pedir um empréstimo de R$5.000 em parcelas de R$400. Ok. Aí o banco vai te liberar porque você é funcionário público. Beleza? E aí quando você for receber o seu salário, você já vai ver que ao cair o dinheiro nessa conta, o valor que você recebe do seu salário normalmente, ele vai vir com R$400 a menos. Por quê? Porque o débito ele é feito de forma automática antes de você ver a cor do dinheiro. Então, é um empréstimo onde o banco tem muitas facilidades para você que é pensionista, para você que é funcionário público, tá bom? Mas é importante também você ter esse controle sobre o valor que você vai pedir por empréstimo e o motivo também. Muita gente pede empréstimo para viajar, para comprar alguma coisa de repente que não tem toda aquela necessidade, né? E também, de repente, também pede empréstimo para ver aquele dinheirinho gordo na sua conta. Muito cuidado com isso, pessoal. Aí você pensa assim, posso pedir aqui empréstimo de 5, 10, 15, 20 mil, de qualquer forma vão descontar na minha conta mesmo? Vão descontar com certeza, mas quando você for ver o valor total, depois que você pagar esse empréstimo, você vai ver lá que foi um valor muito maior do que você pediu. Então, insisto aqui em falar que, para você realizar empréstimo, só realize em último caso, quando você realmente precisar, tá? Seja em caso de saúde, em caso de pagar uma reforma na sua casa super necessária, porque de qualquer forma, seja empréstimo pessoal ou empréstimo consignado, tá? Você vai pagar uns juros aí bem alto, ainda mais se você de repente por algum motivo atrasar alguma parcela. Então muito cuidado, mas entre o pessoal e o consignado, se você for funcionário público, o consignado ele é muito melhor para você efetuar esse tipo de empréstimo, beleza? Vamos seguir em frente aqui então. Tem um outro tipo de empréstimo que esse é bem complicado, porque é o chamado cheque especial. Esse é o crédito acionado no momento em que a pessoa acaba com o saldo na conta corrente. Quando isso acontece, automaticamente os juros do cheque especial passam a ser debitados da conta. Então, olha só, pessoal, o cheque especial, tá, é um tipo de juros, um tipo de empréstimo, entre aspas, que ele é automático. Em algumas contas também, aí você tem que entrar em acordo com o seu gerente do seu banco, se você tiver conta em banco, tá? Por quê? Porque o cheque especial, você vai ver na sua conta lá, por exemplo, que o valor lá tá verdinho ou azulzinho, tua conta tá ok. E aí, de repente, você teve um gasto, vamos lá, vamos aqui um exemplo. Você tem aí ainda R$150 na sua conta positivo, beleza? Você pode usar os 150 à vontade, do jeito que você preferir. Aí, de repente, você fez uma compra, por algum motivo pessoal, que você teve que efetuar por essa compra R$200. Beleza. Se você tinha 150, é lógico que você vai ficar devendo R$50. E aí, de repente, você consegue efetuar essa compra, pagar ali com o seu cartão, ou débito, tanto faz, tá? Pix. E aí você vai ver que na sua conta, quando você for tirar um novo extrato, estará lá R$50 negativos.
Esse valor que está negativo é como se fosse um empréstimo que o banco te fez. Agora, cuidado, para esse valor negativo, você tem uma certa quantidade de dias a pagar esse valor sem que você pague nenhum tipo de juros. Geralmente o banco te dá até 9 dias, tá? Mas tem bancos que te dão mais dias e bancos que te dão menos dias sem cobrar juros. Mas, se por algum acaso você não conseguir pagar esses R$50, depois desses dias que o banco te dá sem juros, você vai ver que os juros é abusivo demais, tá? Os juros em cima desses juros serão um valor muito alto, você terá que pagar um valor muito alto e de repente não valerá a pena. E aí, logicamente que, se de repente você está lá com R$50 negativo hoje, você fez esse empréstimo hoje, amanhã você deposita R$70, a dívida já foi. Então você voltou a ter a sua conta um valor positivo, por mais que seja de R$20. O importante é você sempre manter a sua conta positiva, tá? Por mínimo que seja o valor, estou devendo lá R$1, não tem problema. Os juros sobre juros serão altíssimos e daqui a algum tempo você vai ver que aquele R$1 se transformou em centenas de reais. Então, muito cuidado com o cheque especial também, tá? Vamos seguir em frente aqui. Agora nós temos aqui algumas vantagens e desvantagens de você realizar empréstimos. Lembrando que em nenhum momento eu, professor Mário André, estou incentivando ninguém a realizar empréstimo, mas se for um caso necessário, um caso urgente, de você precisar realizar esse tipo de ação, então você tem aqui algumas vantagens e desvantagens. Vamos lá aqui então. Primeiro, para aqui, nós temos o crédito pessoal. Em relação ao crédito pessoal, o que vai acontecer? Ele pode ser solicitado por qualquer pessoa mediante aprovação do banco. Quando a gente fala qualquer pessoa, qualquer pessoa é independente de você ser, por exemplo, funcionário público ou não. Você pode ser, por exemplo, funcionário de uma empresa privada, não tem problema. Mas você tem que comprovar renda e comprovar que vocês têm condições de pagar esse empréstimo, tá? Não tendo essas condições totais também, pode ser que o banco te peça uma casa como garantia, a tua casa como garantia, na verdade, algum automóvel que você tenha, algum barco que você tenha, tá? Então, é importante você ter cuidado ao realizar esse tipo de crédito pessoal. Além disso também, o crédito pessoal, ele tem juros muito altos, tá? Os juros em relação, por exemplo, ao empréstimo consignado, ele é muito mais alto. Além disso, você tem um maior risco de endividamento. Por quê? Porque com juros mais altos, logicamente, você vai verificar que você vai ter que pagar taxas mais altas, tá? Por mais que você tenha lá, você conseguiu um empréstimo em 20 meses, e aí você verifica que nesse empréstimo de 20 meses você tem um valor que você consegue pagar mensalmente sem passar tanta necessidade, mas você vai verificar que ao final do empréstimo você pagou um valor muito mais alto do que o que você emprestou. Então, muito cuidado com esse tipo de empréstimo se você tiver a necessidade de realizá-lo, tá bom? Vamos agora, então, verificar vantagens e desvantagens do crédito consignado. Primeiro, ele só pode ser solicitado por quem trabalha com carteira assinada, é funcionário público, aposentado ou pensionista do INSS. Isso porque esse dinheiro, esse valor que você vai pedir por empréstimo, as parcelas, elas já serão debitadas automaticamente da sua conta antes de você receber o salário. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que você fez empréstimo de R$5.000, onde você vai pagá-lo em parcelas de R$300. Ok. O teu salário é de R$4.000. Você já vai verificar que dos 4.000, você vai receber pelo menos 3.700. Por quê? Porque os R$300 da parcela, elas já vão ser debitadas automaticamente do teu salário, tá bom? Então, a vantagem, se é que podemos chamar assim, é que você não vai se preocupar em pagar a parcela.
você só vai ter que se programar e gastar um valor já descontando esses R$300, que já vai ser descontado automaticamente da tua conta. E aí tem a segunda informação aqui, que é justamente o que acabamos de falar. O valor das parcelas é descontado em folha antes mesmo do salário cair na conta. Próximo, você tem um valor de juros muito mais baixo em relação ao crédito pessoal. Mas muito cuidado com isso, por quê? Porque com juros mais baixos, de repente, você consegue realizar um empréstimo de um valor muito maior do que você esperava, tá? E isso pode ser uma tentação para ti a se dar mal no futuro. Por quê? Porque com valor maior que você tem direito, de repente, a fazer empréstimo, você vai querer, né? De repente, você vai querer assim, eu preciso de 10 mil, mas se eu posso tirar 15, por que não tirar os 15? Porque você vai ter um valor muito maior a pagar lá na frente. Então, muito cuidado com esse tipo de facilidade, porque muitas vezes não é tão válido assim, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Temos mais uma informação aqui, então, que é quando existe um limite para o valor do empréstimo. Ou seja, por mais que o banco ou a financiadora te ofereça juros mais baixos, valor das parcelas menor, uma quantidade de parcelas maior e também esse valor já descontado em folha, mas você não pode, de repente, chegar em um banco, né, uma financiadora, e solicitar qualquer valor que você queira. Geralmente, esse valor ele é calculado em cima do teu salário mensal, em cima do valor que você recebe, seja como funcionário público, aposentado ou pensionista do INSS, tá bom? Então, muito cuidado também em relação a isso. Por quê? Porque geralmente, vamos supor aqui um exemplo, tá? A pessoa tem aqui um funcionário público que tem direito a fazer um empréstimo de até R$80 mil. Cuidado com esse 80 mil, porque ele é muito tentador para que você tire. Por quê? Com 80 mil você de repente consegue fazer uma boa reforma na sua casa, você consegue reformar ou trocar seu carro ou seu barco, por exemplo, tá? E ainda sobrar um dinheirinho. Mas as parcelas que você vai ter que pagar, elas vão se tornar um valor muito maior do que essa sua reforma, do que essa sua troca de automóvel ou de barco. Então, muito cuidado com essas facilidades, tá bom? Bem, em relação ainda a empréstimo, a gente tem também aqui um exemplo de aplicação, como você deve calcular um empréstimo ou não. Olha só aqui na tela então. Temos aí um exemplo bem bacana, olha lá. Fábio sacou R$800 com cartão de crédito que cobra pela dívida juros muito alto, inclusive, de 10% ao mês. Então, vamos destacar aqui, primeiro, o valor que o Fábio pediu emprestado, que foi de R$800, e o valor dos juros que é cobrado de 10% ao mês. No mês seguinte, Fábio depositou R$300. Um mês após, depositou novamente R$300. E no mês seguinte, liquidou a dívida. O valor do terceiro depósito feito por Fábio foi ou seja, ele quer saber aqui qual foi o valor que o Fábio depositou, de modo que ele quitou essa dívida. Vamos por partes aqui, pessoal. Vamos lá aqui, então, primeiro organizar as nossas informações. Então, nós temos aqui que o Fábio, ele fez um empréstimo de R$800. Só trocar aqui que ficou muito feio. Agora, R$800, ok? Os juros, vamos destacar aqui, os juros desse empréstimo equivale a 10% ao mês, 10% AM. No primeiro mês, vamos colocar aqui, no primeiro mês, ele vai ter o seguinte, ele vai pagar R$800 mais 10% dos 800. Por quê? Porque os juros é mensal, tá? Não se esqueçam disso. Então, nesse primeiro mês, ele vai ter que pagar 800 mais 10% em cima dos 800. Então, eu vou ter 800 mais 80.
De onde vem esse R$80? Esses R$80 são justamente o valor dos 10% dos juros em relação ao empréstimo que o Fábio fez, tá? Então, no final das contas, no primeiro mês, ele vai ter que pagar R$880, é o valor atual da dívida dele. Beleza, em relação a essa dívida, ele não conseguiu pagar integralmente, ou seja, ele não vai conseguir pagar essa dívida por completo. Ao invés disso, ele fez um depósito de R$300. Ora, se ele depositou R$300, pessoal, é porque esses 300 eles vão ser descontados do débito dele. Ou seja, a gente vai ter aqui 880 menos 300, onde, resolvendo essa subtração, o valor será igual a 530. Vamos passar agora aqui para o segundo mês. No segundo mês, o Fábio ele está devendo os 530 mais 10% de 530. Aí você pergunta assim, mas professor, os 10% não já foi pago, não já foi descontado, não já foi cobrado no primeiro mês? Não, pessoal. Porque se você prestar atenção aqui, olha lá, aqui é 10% ao mês. Então, todo mês a dívida ela vai aumentar em 10% em relação ao saldo devedor daquele mês, tá? Então, vamos só recapitular aqui, ó. Ele tinha 800 no primeiro mês, que foi o valor que ele fez de empréstimo. Como ele tem que pagar 10% em relação aos 800, 10% de 800 é 80. Logo, então, ao realizar essa soma, nós vamos ter 880. Como ele não conseguiu pagar essa dívida por completo, ele pagou somente R$300, então a gente tem que descontar esses 300 dessa dívida. Sendo assim, 880 menos 300, o valor é de 530. Passando agora para o segundo mês, eu tenho aqui 530, que foi justamente o saldo devedor proveniente do primeiro mês, e em cima desses 530, nós temos que pagar, ou o Fábio tem que pagar, na verdade, né? 10% em cima desse valor. Ou seja, pessoal, aqui a gente vai ter 530 mais 53. De onde vem 53? É justamente os 10% em relação aos 530. Então, vamos lá. Qual vai ser o saldo devedor do Fábio nesse segundo mês? A gente vai ter 530 somado com 53, cujo resultado será 583. Então, no segundo mês, o saldo devedor do Fábio é de R$583, mas, vamos voltar aqui para a questão, olha lá, no segundo mês ele depositou novamente R$300. Então, dos 530, aqui nesse momento, eu vou descontar R$300, tá? Que foi justamente o novo depósito que ele fez. Ora, realizando aqui então 530 menos 300, o resultado é 230, tá bom? E aí você pensa assim, ora, professor, então acabou a questão, não é? Porque assim, primeiro mês, beleza, segundo mês, o saldo devedor, depois que o Fábio realizou o depósito, foi de 230. Então, para o terceiro mês, ele já vai efetuar, já vai finalizar o débito, a conta dele, a dívida dele, na verdade, né? Basta ele pagar 230, não é isso? Não, pessoal, não é isso. Por quê? Não se esqueçam que ele tem que pagar 10% de juros ao mês. Então, vamos para o terceiro mês. No terceiro mês, o saldo devedor do Fábio foi de R$230. Só que nós temos que acrescentar aqui essa dívida, 10% em cima dos 230, tá bom? E aí, vamos lá.
Quando a gente calcula 10%, pessoal, se você tem aqui um número, um valor qualquer, que acaba em zero, basta você eliminar o último zero. Se só tem um zero, você esquece. Então aqui nós vamos ter o seguinte, eu vou ter vou ter aqui 230 mais R$23. Por que 23? Porque esses R$23 equivalem justamente aos 10% em relação aos R$230. E aí, agora sim, o saldo devedor em relação ao terceiro mês equivale a quanto? Equivale a R$253. E aí, com esse valor, o Fábio quitou a dívida. Olha só uma coisa importante a você reparar aqui o seguinte. O Fábio, ele realizou aqui 3 pagamentos. Ele pagou 300, depois pagou mais 300 e depois pagou 253, certo? O valor do empréstimo foi de R$800. Se a gente somar essas 3 parcelas, você vai ver que nós vamos ter aqui, ó, 300, 600, R$853. Então, quer dizer que de juros, em relação a esses 3 meses, o Fábio pagou um total de R$53. Aí você pensa assim, professor, R$53 é um valor, para mim, pequeno. É um valor que a gente pode pagar. Sim, é um valor pequeno, mas não se esqueça que nós estamos aqui considerando um valor inicial de R$800. Agora imagina isso aí para um valor muito maior de repente. Você que está empolgado e quer, por exemplo, pagar um empréstimo de R$5.000. Aí você vai perceber que o valor que você vai pagar no final é muito maior do que os 5.000, tá bom? Então, novamente, muito cuidado com empréstimos, por mais que você tenha facilidade para conseguir mas no final você vai pagar um valor muito abusivo, independente de ser empréstimo consignado, empréstimo pessoal ou cheque especial. Vamos voltar aqui para a tela. Então, nós temos aqui, olha só, então no terceiro mês, novamente, só recapitulando, tá? Ele tinha R$230, que foi o valor, o saldo devedor, aliás, proveniente do segundo mês, tá? E não se esqueçam que, por mais que você tenha esse saldo, por mais que você consiga finalizar o seu débito, a sua dívida, pagando esse valor, mas, independente disso, o banco, na verdade, né, ele vai te cobrar ainda assim os 10% de juros em relação à conta que você fez, em relação ao valor do empréstimo inicial que você fez. Por mais que mês a mês você consiga reparar, olha lá, vamos aqui, primeiro mês, 880, você pagou 300, 530. Segundo mês, 530, com o valor dos juros, você conseguiu pagar tudinho, aliás, tudinho não, você conseguiu pagar R$300, sobrou 230. Mas não se esqueçam que nesses 230, ainda assim vão ser incididos os 10% de juros, que é justamente o valor de juros que o banco te informou que ele cobraria mês a mês em relação a esse empréstimo, tá bom? Então, está aí um exemplo bem interessante que trata justamente de você prestar atenção na hora de realizar o empréstimo. É importante que você coloque na ponta do lápis tudo isso, tá? É importante que você verifique o seguinte. Primeiro, se houver necessidade, importante aqui relembrar isso, tá? O valor que você vai pegar de empréstimo, tente pegar o mínimo possível, tá bom? Não se empolgue aí com, de repente, as facilidades que o banco te dá, com valores muito maiores que você precisa, que o banco te garante emprestar, tá bom? Pegue sempre o necessário, ou se possível até um pouco menos que necessário, porque de repente você consegue aí completar com o teu salário, tá bom? Então, em relação a isso, é importante você verificar também o valor do empréstimo que você vai ter, tá? O valor que você vai pagar de parcelas e a quantidade de parcelas que você vai ter para quitar a sua dívida. Por mais que você consiga pagar essas parcelas, por mais que você consiga que elas sejam debitadas na sua conta corrente, tá bom? Na hora de receber o salário,
é importante você verificar sempre lá no final quanto que você vai pagar no total e aí sim você colocar na ponta do lápis e verificar também se é tão válido assim, beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer aqui a atenção de todos aqui na nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.